cada ponto, né, do livro. Então, e é interessante, até um pouco antes disso, na hora que eu li o tema, o título, O que aconteceu com as mães, e um livro escrito por um homem, a primeira reação minha foi, não vou ler esse livro, imagina, um homem falando o que aconteceu com as mães. E aí eu vi que era prefaciado pela Ana Tomás. Aí eu falei, ok, a Ana não ia prefaciar qualquer livro, então vou ler esse livro. E aí realmente ele foi entrando em mim. A cada parágrafo era um convite para eu olhar para coisas mais profundas dentro de mim. E foi mexendo muito comigo. E, ao mesmo tempo, eu participava de um grupo, participo ainda, de um grupo de estudo de parentalidade com a Joana, dentro de um outro contexto do Possibility Management. E aí eu comentei sobre esse livro lá e publiquei uns trechos, assim, né? E isso acabou tocando muito a Joana também. E aí ela me convidou para a gente fazer esse grupo que a gente está chamando de grupo de estudos, mas para mim é um grupo de pesquisa juntos, sobre como que é. Vamos falar sobre isso, né? Eu acho que não é sobre saber do que se trata, mas é sobre querer saber do que se trata, dentro da gente com essas provocações do livro. Então, aqui estamos nós, concretizando esse desejo de conversar a respeito dessas perguntas que o livro traz. Eu queria convidar a Flora e o Eduardo para contar para a gente como é que esse livro, então, chegou para eles, que é antes da gente. Obrigado, Priscila. Obrigado, Joana. Primeiramente, agradecer. Sim, boa noite, gente. Obrigada pelo convite e pelo grupo. É algo que a gente ficou muito feliz. E esse livro é muito especial também para a gente. Então, a gente sente que a intenção é essa, né? É lançar essas sementes e encontrando essa terra fértil, né? Que está encontrando, assim, vocês e brotando isso mesmo, né? Então, a gente ficou muito feliz. Nossas filhas estão aqui brincando, também tem movimento aqui, tá? Então, parabéns pela iniciativa de vocês começarem. Obrigado por nos convidar a participar desse primeiro encontro, que o grupo seja um sucesso, enriquecedor para todos que estão participando. A gente está muito feliz com essa possibilidade realmente de multiplicar a chegada desse livro, dessas ideias, dessas práticas, para a maior parte, o máximo possível de mães, né? E pais também, né? E como que chegou esse livro na nossa mão? Acho que faz uns 5 anos, a Jasmine era pequena, a nossa filha, né? Nossa primeira filha era pequenininha e o Du teve acesso a esse livro através de um outro livro que ele estava lendo, tudo em inglês, uma coisa assim bem desconhecida, sabe? E ele sentiu assim um chamado e conseguiu achar o livro, comprou, leu, né, todo, você leu todo o livro? Li todo. E ele lia uns pedacinhos para mim, mas na época não me trouxe assim um incômodo, né, as coisas que ele lia, porque esse livro não é só beleza, né, ele traz bastante conteúdo desafiador, né, vamos dizer assim, desconfortável. E na época eu não estava querendo digerir isso, e aí passou, e aí eu engravidei de novo da nossa segunda filha, Melissa, e ele retomou esse livro e ele começou a ler para mim, assim, traduzir na hora, e foi maravilhoso, foi muito impactante, tocou um lugar, assim, muito inesperado. E aí ele decidiu traduzir esse livro para mim, assim, né, para a nossa família. E traduziu, assim, super rápido, foi uma coisa até divinamente inspirada, assim, foi os termos que ele conseguiu achar, foi tudo muito rápido, assim, né, que veio. Foi. E quando esse livro estava pronto na nossa mão, a gente falou,
isso aqui não pode ficar só para a gente. Não pode, a gente tem que dar algum jeito de disseminar isso. É muito maravilhoso. Pode pegar, meu Continuar. amor. E aí, então, e aí o James Kimmel, que é o autor desse livro, ele faleceu, o corpo dele faleceu em 2001. E o livro original que eu tinha, não tinha nada sobre ele, a não ser alguns nomes de familiares, e enfim, e um site um site que tem outros artigos do James, que na verdade vai ser o segundo livro, que a gente já está praticamente pronto, e depois a gente pode até falar sobre ele, O Retorno à Plenitude, que é lindo o livro, é uma elaboração e complemento desse livro, com viés bem mais do cara profissional, do psicólogo que ele foi, citando Winnicott, citando Eric Erikson, citando Lloyd Demouse, historiador da infância, citando Margaret Mead, antropologia, brevemente, mas para trazer ideias dele, são bem originais, né? Então, é um livro que a gente está aguardando, assim, ansiosamente para poder publicá-lo. E aí tinha pouquíssima informação sobre ele, né? Não tinha como achar ele, na verdade, na internet, né? Enfim. E só um detalhe, não tinha editora, não existia nada disso, não era o nosso trabalho, né? Foi uma coisa verdade, que veio junto. É verdade. Para divulgar esse livro que a Coração Infinito surgiu, a Coração Infinito Publicações. E aí começaram a aparecer outros materiais. O segundo livro do James, que já está pronta a tradução. Tem o terceiro livro chamado Parto Lotus, O Nascimento Integral. O subtítulo acho que é Deixando Intacto o Cordão Umbilical. Esse é o subtítulo do livro Parto Lotus, que talvez esse ano a gente lance. Não sei, esse está em vias de tradução. E aí, o único jeito que eu tinha de achar o James é falando com a autora do livro que eu acho que ela citou o James, que é a Karen Ramsey. Foi através dela, um livro chamado Creating Healthy Children, e ela falou do James Kimmel, desse livro, e a partir dela ter falado isso, que eu fui atrás do livro e tal. E eu entrei em contato com a Karen, falei, Karen, você sabe do James? Como que eu posso falar com a família dele para a gente conseguir publicar o livro em português? Ela ficou super feliz e falou, poxa, Eduardo, só tem o contato da nora dele. Da nora dele. Assim, não tenho nem contato. Eu conversei com ela numa feira, e nessa feira ela me falou do livro, ela estava com a família dela toda lá, e ela falou, na verdade, meu sogro é um cara incrível, foi um cara incrível, escreveu um livro maravilhoso e tô esse livro para você. E ela, pelo nome dela, eu consegui encontrá-la, com um nome diferente, Emaia. E aí a Emaia abriu os caminhos para falar com a Karen, a filha do James, a filha viva do James, que é uma querida demais, e ela está super apoiando o nosso projeto, e ela doou os direitos autorais para a nossa editora, em português, do livro, para viabilizar a publicação do livro em português. Então, a gente é muito grato a toda a família do James Kimmel. E demos de presente. Esse livro chegou nos Estados Unidos, 2 exemplares, um para Carrie e um para Emaia, para as 2 famílias. A Emaia é casada com o Mike, filho do James. E elas amaram o livro. Falou, meu pai ficaria muito feliz. Então, eu estou falando para vocês para saberem que tem isso. James Kimmel está aqui também, de alguma maneira. Meu pai ficaria muito feliz com esse livro. Parabéns, adoramos a capa e tal. E a Emaia, ela tem, depois eu descobri que ela tem eu esqueci agora se é sobrinha, o que é que ela tem? Brasileira. A sobrinha traduziu para ela as partes que não tem no livro original, ela adorou. O prefácio da Ana, as orelhas, enfim. E aí o livro está aí. O livro está aí, a gente está fazendo o que podemos para que ele chegue para o maior número de pessoas possível. Eduardo, ouvindo você falar, eu sinto vontade de fazer uma pergunta, acho que é uma pergunta um pouco perigosa, talvez, mas vem de um lugar, assim, de integridade minha, assim.
Porque ouvindo você falar e contando a história, chega para mim essa força sua de fazer isso acontecer. A força sua de trazer isso, né, para a Flora, no primeiro momento e depois no segundo momento, e aí ela se envolve, né, também com a força dela e cria o Coração Infinito, e vocês abraçam isso com essa intensidade, com essa força. E aí me vem esse desejo de fazer essa pergunta. Se você consegue descrever qual foi esse impulso que fez você se mobilizar tanto. E isso vem de um lugar interessante, Eduardo, porque você é um homem. Então, aonde que te toca nesse lugar tão forte a ponto de você fazer todo esse movimento? É uma ótima pergunta, Priscila. Tá tranquilo fazer essa pergunta. É uma pergunta que importantíssima, na verdade, em termos pessoais, né? E aonde está fundada a editora, tanto para mim quanto para a Flora, quanto para nossa família que nos apoia. O nosso, eu não sei se eu posso chamar de slogan, você vai levar, tá bom, meu amor. Tá bom, tá bom. A Flora vai levar a Mel um pouquinho para lá e vai tentar voltar. Okay. E o nosso slogan é semeando um mundo mais terno. Eu acho que é isso. Que eu poderia falar que é o amor, mas eu não quero usar palavras que se tornaram batidas e perderam, de certa maneira, o poder que intrínseco à própria palavra, porque tem um lugar que a palavra aponta. É o lugar que a palavra aponta e não a palavra. Porque essa palavra amor, ela foi, não recentemente, ao longo de muito tempo já, ela vem sendo esvaziada de qualquer significado significativo, de qualquer sentido que a gente possa colocar em prática. O Mal falou uma coisa muito legal no nosso encontro. Ele falou assim, a gente fala muito do amor, mas tem muito mais a ver com a nossa capacidade de nos relacionar quando a gente fala não do amor, mas de amar. Sabe? Quando a gente vê como que eu posso pôr em prática isso. Então, essa força é difícil responder, porque quando você coloca em palavras, surge uma série de limitações, sabe? E não é uma desculpa, tá? Não é uma desculpa de não conseguir colocar em palavras, mas é uma coisa que está ligada a uma intenção de pureza. Tanto para a minha própria vida, quanto a vida da nossa família, quanto da vida das pessoas para as quais esse livro chegue, sabe? E essa é uma vontade da gente. Quando a pessoa receber esse livro, ela vai sentir que tem uma coisa aqui que é um abraço amoroso. Porque não está fácil para ninguém. E se a gente conseguir trazer um pouquinho mais de amor, esse amor verdadeiro mesmo, na vida das pessoas, das mães, meu Deus, o mundo rapidamente vai se transformar numa coisa diferente do que é. Isto é, muito mais positiva. Muito mais positiva. Então, é basicamente isso, a gente tentar, através desse trabalho, tocar essas pessoas e saber que, assim, para encontrar esse lugar de ternura dentro de cada um, precisa de um chacoalhão. E assim, esse chacoalhão pode doer às vezes, mas a intenção lá no final e básica de trás é amorosa. Porque se a pessoa entende isso, ela se abre para receber o chacoalhão e acordar de um sono, de uma sonolência, de uma dormência, que é de uma inconsciência que ela é prejudicial. Mas não é fácil. Então, basicamente é isso, Priscila.
Obrigada, Eduardo, pela resposta. Eu fico com essa frase, semeando um mundo mais terno, e essa proposta de... Não chega a ser uma proposta, mas assim, um convite, né, de acordar dessa dormência, né, acordar dessa anestesia, né. Obrigada. Obrigada. Estou aqui. Estou aqui, também queria trazer só um pouco, essas palavras me tocam muito, e trazer um pouco como é que me tocou, não é? A chegada desse livro foi num momento, no grupo da parentalidade que eu criei, numa necessidade pessoal de criar comunidade sobre o tema da parentalidade de forma mais consciente, por ter mergulhado numa sombra muito grande, assim, desde que sou mãe, e desde que sou mãe é lá atrás, né? Desde que engravidei e todos os processos atrás disso. E a Priscila trouxe um excerto que me tocou muito, e ela depois mandou o vídeo que vocês falam com a Ana Tomás, e eu fui ver. Eu ia ver, não ia conseguir ver tudo, porque era muito grande, era 1 hora, mas eu fiquei até ao fim. E eu vi até com o meu companheiro, com o Mateus, e nós ficámos mudos. Eu fiquei assim, lavada em lágrimas, e ele mudo. E eu fiquei assim, ai meu Deus, o que é que aconteceu aqui? E num outro encontro da parentalidade eu falei, a Priscila já nem estava lá, porque ela estava no encontro com a Ana Tomás. Aí eu falei como só, assim, não li o livro, e eu não li o livro só está aqui nas minhas mãos hoje, né? Mas só de ouvir o que vocês trouxeram do livro, me impactou muito, e eu fiquei a querer saber mais do livro, e a perceber, assim, que lugares é que eu precisava de olhar, porque acho que aquela expressão da mãe de fachada me tocou profundamente, porque... Enfim, não quero entrar muito por aí, mas... e uma coisa que aconteceu foi que o Mateus também ficou muito tocado, mas de uma forma, assim, negativa. Não é negativa, mas assim, ele ficou com muita raiva. E eu percebi o quanto o livro é isso, assim, eu ainda não li, eu quis fazer esta proposta à Priscila, porque eu senti de ler o livro em conjunto, poderia ser muito mais construtivo do que ficar a debater-me com os meus próprios demónios, né? De ler coisas e ficar sozinha a mastigar as coisas. E aqui estamos nós. Eu estou assim, eu sinto que qualquer campo que se abra, ou pelo menos assim tem sido comigo, o evento em si já está a trabalhar antes. E o evento em si foi realmente a Priscila me trazer esse livro até mim, e podermos estar aqui, né, falar com a Flora, com o Eduardo, que já, né, que fez esse caminho. Eu achei muito inspirador o que vocês fizeram, abrir esse caminho, né, chegar até mais pessoas. Muita gente fala português e não fala inglês, então super agradeço também o vosso trabalho, essa vossa busca, e acho que foram guiados divinamente, com certeza, né, porque quando só se abrem os caminhos que precisam ser abertos. E a Tati está aqui, ela comprou o livro em inglês, já o leu. Eu tinha-lhe falado do livro e ela leu primeiro que eu, e eu assim, nossa, eu quero ler o livro. Então, assim, tem muita coisa que a gente não tem noção quando abre um caminho, as sementes que vão realmente florescer, né? Então, este grupo é um grupo que quer trazer um pouco mais do contexto, não é? Assim, eu e a Priscila estamos num grupo que é num contexto específico. A gente vai explorar. Deixa eu só desligar aqui o áudio. Maravilhoso. Eu acho que ela está falando com o filho dela. Eu acho. Há uma pessoa que diz que os filhos, quando falam com as mães, mudam de forma de falar. E as mães, quando falam com os filhos, também, né? Tem uma língua diferente. Essa ternura, talvez, aparece. E aí eu percebi que não era connosco que ela estava falando.
E aí esse contexto muito específico tem a ver com uma busca de tomar responsabilidade e descobrir mais sobre em que lugares é que essa dormência nos está a afetar e esse acordar. Então toca muito com o que você está trazendo, Eduardo, sobre acordar, não é? Então esse grupo é especificamente para a gente acordar, é um grande abanão, e tem uma linguagem própria, tem distinções próprias que a nossa intenção não é trazer isso para aqui, mas de alguma forma, se nós sentirmos que há alguma coisa que pode ajudar também no nosso caminho de despertar, né? Não é, nem sei se é despertar, mas de acordar, né? Para a realidade, nós também podemos trazer. E sentimos que era um grupo para poder ser, talvez durante 9 meses, porque é um dar à luz, né? É um parir. A nossa intenção, ou pelo menos a minha intenção, vou falar por mim, não quero falar de nós, porque não há nós sem o eu primeiro, não é? Então, a minha intenção é realmente descobrir mais sobre mim nesta jornada da maternidade e tem lugares assim que eu me pergunto muito porque é que eu faço certas coisas e porque é que eu não faço outras. E então eu quero descobrir mais desse porquê, desvendar esses porquês e sentir-me acompanhada, porque eu pelo menos sinto a maternidade muito solitária, né? E uma coisa que eu quero trazer, e que vocês já estão vendo, é que as emoções são muito bem-vindas, eu vou chorar, nós todos vamos chorar se for preciso, vamos sentir raiva, vamos sentir medo, vamos sentir triste, vamos sentir alegria também, e este espaço, ele é bem-vindo, tudo o que vier. De alguma forma, se nós não conseguirmos, enquanto amparadoras, lidar com isso no momento, porque às vezes queremos ler o livro, queremos avançar no grupo, eu estou disponível, acho que a Priscila também, para, fora deste grupo, amparar espaço para vocês. Não é? Eu trabalho com amparação de espaço e não sou terapeuta, não gosto de me chamar terapeuta porque ninguém cura ninguém, ninguém está numa posição de saber mais do que o outro, e isso é uma grande distinção. Aqui ninguém sabe mais que ninguém, nem temos PhDs, nem, não é sobre isso, não é? É sobre descobrirmos juntos coisas muito profundas enquanto humanidade. Então, acho que esse é o que eu queria trazer, assim, mais em termos de contexto, do que é este grupo de estudos, mas que não é um estudo científico, mas um estudo de descoberta, não é? De experiência, da nossa experiência. Tentar falarmos sempre do nosso lugar de experiência e não de uma teoria. Não é? Priscila, esqueci-me de alguma coisa. Queres acrescentar alguma coisa sobre contexto? O que eu quero acrescentar na verdade, é reforçar esse convite de que cada um aqui é pesquisador igual. É um pesquisador no sentido da nossa representatividade humana enquanto seres humanos. Eu, enquanto ser humano, tudo e qualquer coisa que acontece dentro de mim é algo que faz parte dessa humanidade enquanto todo. Então, é trazer um pouco essa imagem dessa pesquisa, do que acontece comigo quando eu entro em contato com esse conteúdo, o que acontece comigo em termos de incômodos, em termos de emoções, em termos de provocações. Por isso que os sentimentos, eles são muito bem-vindos, tanto na sua expressão, quanto nas histórias que estão permeando essas emoções. Porque é nesse lugar a pesquisa. Não é sobre por que o James Kimmel falou isso, mas a pesquisa é como que isso chega em mim, o que toca em mim como representante dessa humanidade. Então, é esse convite de abertura e de entrega para essa pesquisa, sabendo que nós estamos nesse lugar de representatividade. O que toca em mim toca num contexto maior. Então, é quase uma convocação de estar a serviço, né, dessa pesquisa humana, assim. Acho que é esse o contexto que eu quero deixar bem vivo, assim, para a gente, durante essa jornada.
E é por isso que não é um lugar de eu sei, ela sabe, eu sou formada em não sei das quantas e falo desse lugar. Não, eu falo do lugar de ser humano. E é esse o convite que eu faço para todos nós. Ok. Acho que estamos... Eu gostava de levantar uma pergunta e... Uma pergunta assim, é para nós nos conectarmos com a intenção, porque é que estamos aqui? Qual é que é a nossa intenção? Cada um de nós está aqui, não está fazendo outra coisa, né? No mundo em que tem milhares de ofertas, podíamos estar em qualquer outro lugar que não aqui, hoje. Então, eu gostava de abrir esse lugar da intenção de estar aqui. E qual é o compromisso? E eu trago esta palavra de compromisso, que tem sido um grande desafio na jornada de maternidade. Quais são os meus compromissos? Sabendo que a vida corre, né? A vida corre e tem milhares de outras oportunidades e coisas, por exemplo, eu estou aqui hoje, eu me compromissei a estar aqui hoje e por hoje eu estou aqui e é aqui que eu quero estar, né? Então, nesse lugar de compromisso, não de um lugar patriarcal, que eu tenho de estar aqui, eu preciso estar aqui, ou numa coisa tipo carga, mas sim, eu me compromissei, eu estou aqui. Então, há uma intenção profunda em nós por estarmos aqui hoje. Eu gostava de ouvir, assim, em algumas palavras, qual é que é o vosso compromisso de estar aqui hoje. Como estamos pouquinhos, acho que podemos nos ouvir. Quem quiser pegar, sobre o microfone. Eu posso começar. Está me escutando bem? Como a Joana falou, eu li o livro, ela me enviou também o mesmo vídeo do YouTube da entrevista de vocês, Eduardo, e quando eu vi que o livro era daqui, eu falei, nossa, como eu não ouvi falar desse livro ainda. E eu acho que eu comprei 2 dias depois, demorou a chegar, não é um livro que é muito disponível, né? E foi o primeiro livro que eu comecei a ler depois do meu filho nascer, que eu consegui terminar. Meu filho está com 15 meses, então foi meio que o dobro da felicidade. E eu estou aqui porque me trouxe muita curiosidade quando eu li o livro. Eu tive também raiva, eu dividi isso com a Joana, e eu quero explorar isso, eu quero explorar o amor, a alegria e a raiva que me trouxe, e o medo também. E esse livro está muito alinhado com o que eu tenho feito o meu melhor para dar para o meu filho, e muito alinhado com o que o meu marido também. Mas eu não vejo possível fazer tudo isso se não fosse a participação do meu marido. Então é isso que eu achei que falta muito falar no livro. Eu dividi isso com a Joana falou assim, o Eduardo até fala na entrevista, eu não vi a entrevista toda, acho que eu só vi até a parte que falou do livro ser daqui, eu falei, tem em inglês, deixa eu comprar. Mas enfim, e isso me trouxe uma raiva. Eu falei com meu marido, você tem que ler esse livro, a gente tem que escrever a versão do pai desse livro. Mas eu acho que a minha curiosidade maior é essa, de estar navegando nessas emoções que vieram para mim, de todos esses sentimentos, e ao mesmo tempo de ser um livro tão rico e um tema tão difícil de falar. Eu me alinho muito com o que a Joana falou da maternidade ser muito solitária. Tenho muitas poucas amigas que eu posso falar sobre, não que eu posso falar com qualquer um, mas que pensam parecido, que eu posso estar dividindo como é para mim as minhas dificuldades, porque não é fácil, né, a gente resolver amamentar enfim, muito do que fala no livro. Então, é isso. Eu tenho uma curiosidade que eu gostaria de perguntar, acho que está fora um pouquinho do que a Joana abriu espaço, mas no final do livro ele fala que esse livro é o primeiro de uma série de livros devota à prevenção de distúrbio emocional em criança, mas eu não consegui achar nada na internet.
Se você tiver alguma informação sobre isso, Eduardo, eu gostaria muito de saber, você e a Flora tiverem, sobre quais são os livros dessa série, porque eu não consegui achar, vem muita coisa do Jimmy Kimmel mesmo, né? Como você falou. E é isso, é navegar nas emoções que estão bem, bem acesas no livro. Eu quero ler em português também, eu estou curiosa para saber como uma linguagem mais romântica traduz, assim, né, na linguagem do livro. E gratidão por fazer esse grupo, Joana e Priscila, e Eduardo e Flora, por esse trabalho tão lindo de ter trazido para o Brasil, né? Se vocês me permitirem, eu posso responder rapidinho para a Tati, antes de dar continuidade. Bom, acho que vou falar duas coisas rapidinho para a Tati. Uma é sobre essa série de livros. Só tem mais um livro, que é O Retorno à Plenitude, que é uma série de artigos do James Kimmel, que estão publicadas em inglês na internet, no site The Natural Child Project. E mais importante é, lá existem alguns títulos dessa série do James Kimmel. E eu também tinha essa mesma esperança, Tati. Mas quando eu falei com a Karen Kimmel, ela falou, não existe nenhum livro. Não existem livros a não ser esse que constitui o Retorno à Plenitude. Essa série de artigos que no Brasil vai se chamar o Retorno à Plenitude, cuidando dos filhos da maneira humana. É esse o título e o subtítulo que vai ser brasileiro, que vai ser o Retorno à Plenitude, cuidando dos filhos da maneira humana. Então é esse um ponto. Recomendo fortemente que vocês esperem para a edição brasileira sair para ler. Acho legal, Tati, você ler na edição brasileira, enfim, porque é sua língua materna, pelo que eu percebi, não é? O português. Então, a língua materna tem a ver com o lado mãe, que é inconscientemente toca de outra forma. Toca de outra forma. Para mim é bem diferente mesmo, porque a minha vida mudou tanto. Eu morei 19, eu tô com 40 anos. Eu moro aqui tem um pouquinho mais de 20 anos, 19 anos no Brasil. Mas eu sinto que tem coisas, temas que para mim é difícil estar falando em português por causa do emocional, não por causa da língua. Do emocional, porque toca em feridas que inconscientemente eu escolhi deixar para trás. Exatamente, exatamente. Então, aí vai para o segundo ponto que eu ia te falar. Eu acho que eu respondi nessa da série. Então, a única série que tem é o que aconteceu com as mães e o Retorno à Plenitude. O segundo ponto é o ponto do seu marido. Você e seu marido falarem que deveria ter um livro desse para os pais ou para os homens, enfim. A primeira parte dessa resposta é dizer que no livro 2 tem o capítulo 3, chamado O Pai Nutridor, que ele vai discorrer sobre esse pai, tanto nas culturas quanto na nossa sociedade. Isso é importante saber, e por isso que esse livro 2 é um complemento do 1. Eu sinto isso, e a gente escreveu isso na apresentação do livro 2, que vocês ainda não têm acesso, mas é como se ele respondesse algumas questões que estavam ficarem abertas no livro 1. Sabe? E a gente tem que, antes de dar continuidade, uma das coisas belas que eu vejo do James, da escrita dele, do potencial como profissional, como ser humano curador que ele foi, não dar tudo assim de mão beijada para a gente, essa é a fórmula. Você tem que se trabalhar. Sabe, você vai atrás da coisa ali, até um ponto de eu compartilho a minha experiência, porque ele é tão bondoso, eu vejo, generoso é a palavra, ele é tão generoso que ele compartilha a experiência dele. O que você vai fazer com isso
Se você ficar com raiva, ódio, jogar o livro fora, você parou ali, você segue a sua vida. Se você quisesse trabalhar, tá ali o material de base. Essa é a generosidade dele, né? Então, quando eu vejo isso mas tem que ter um pai. Nesse livro 2 tem o pai nutridor, mas a gente tem que entender... O seu marido leu, Tati, também o livro 1? Ainda não, eu acabei de Ainda ler, não? mas ele vai ler. Ele fala muito isso, o James, ele fala, os homens, eles ficam com medo desse protagonismo da mulher. É um protagonismo biológico, é um protagonismo espiritual, é um protagonismo que não dá para você querer substituir. E quando você, estou dizendo agora, a Priscila me fez essa pergunta como homem, né? Quando você reconhece isso, você cresce como pai e como homem. Você não fica mais num lugar de vítima, nossa, mas ficou doente. Já ouvi gente falando assim, ficou doente, minha filha ficou doente, chamou pela mãe. Olha que absurdo chamar pela mãe. Mas, meu Deus, vai chamar por quem? Vai chamar pela... Eu chamaria pela minha mãe. Assim, então, a gente tem que entender, e aí, entrando um pouco com o que a Joana falou, é solitária porque a gente construiu essa solidão na maternidade. Então, o James, o livro 1 e o livro 2, underline, né, por trás, por baixo, subjacente, aí está dizendo, gente, o maternar só se planifica quando a mãe está afim e entende o porquê que ela está fazendo aquilo e a importância daquilo. Quando ela tem pessoas ao lado dela que também entendem e apoiam, porque só a mãe que entende e compra a história e ninguém do lado compra, a dificuldade até aumenta, eu diria. Até acaba que aumenta, porque ela se torna consciente de uma escuridão e ela tem que dar essa luz, que se ela não tem, da onde ela vai tirar? Ela precisa encontrar primeiro nela essa luz. Então, é daí que eu vejo que a base desse livro é a ternura. Por quê? Porque a ternura está em todos nós. Se a gente encontra a ternura dentro de nós, que é esse sentimento que está lá na página... Desculpa, viu, Joana e Priscila, se eu estou meio que me alongando, tá? Vocês me falam só porque é importante a gente saber que está lá na página... A definição de ternura, lá no começo do livro, página 27. Você vai ver que não é uma definição acadêmica, lógica, matemática. É uma tentativa poética, como você diz, né, Tati? Você falou romântica no sentido poético, eu acho, né? De novel, de trazer um sentimento em palavras que é difícil de colocar. Se alguém quiser ler um pouco esse parágrafo, é importante, porque a partir dessa base da ternura, a gente consegue se conectar com os outros, inclusive com aqueles que talvez jamais vão compreender a nossa escolha, ou o nosso reconhecimento pela importância da maternidade. E aí, se a gente não tiver compaixão por esses, que jamais vão entender, no que a gente é melhor? Então é isso. Desculpa tomar um pouquinho de tempo. Eu queria só abrir para mais alguém que queira trazer a sua intenção, ou, enfim. Eu estou ok da vida nos levar para outros lugares, aqui neste espaço. Se alguém quiser, né, trazer mais alguma coisa, trazer a sua intenção, senão a gente navega aqui com o que vier. Oi, tudo bem? Eu vou abrir minha câmera aqui, mas é que eu tô dirigindo. Eu tô a caminho de um curso que eu já me inscrevi há um tempo e eu falei, nossa, caiu bem no mesmo dia, no mesmo horário, mas eu queria muito escutar e participar, e o curso logo termina, então daria para continuar assim nesse movimento. Eu sou mãe de uma pequena que faz 2 anos essa semana. E esse tema, assim, eu conheço o Du, né, e a Flora, e um dia a irmã dele, a Zara, falou assim, nossa, você vai adorar esse livro e tal, e eu só o título, assim, ficou na minha mente, assim, por um tempo. E aí,
enfim, comecei a me aprofundar conhecimentos e ler um pouco, né? Assistir vídeos da Ana Tomás, e eu vi que ela fez o prefácio, eu falei, nossa. E aí eu falei, bom, vou ler, e coincidentemente ou não, né? Essa semana vem ecoando muitos temas, assim, dessa questão da essência materna mesmo, porque eu sinto que eu sou uma mãe, todo mundo fala, as pessoas, assim, né, a família, grudenta demais, ou demais, sabe, assim, amamenta até hoje, dorme junta, tipo, todo mundo questiona muito as escolhas, né, dessa mãe mais grudenta, vamos dizer assim. E eu fico observando outras mães ao meu redor com questões de, preciso desmamar, eu preciso pôr na escolinha, eu vou viajar, tirar umas férias, uma semana do meu filho, tipo, de 7 meses. Eu fico, meu Deus, o que está acontecendo? Assim, como é profundo. E eu achei que tudo tão sincrônico, assim, de aprofundar, e comprei o livro, ainda não li, então eu vou aprender e aprofundar junto aqui com o grupo, então estou bem animada, viu? Gratidão pela oportunidade, por abrir esse espaço tão bom, troca, e é isso. Obrigada, Bruna. Bem-vinda. Boa noite, eu sou a Emily, tenho 38 anos, sou mãe de 3 joias raras, sei que vocês também têm as suas. Bom, meu filho mais velho fez 9 anos, o Eloy, que me abriu as portas, né, da maternidade, a revolução interna aqui. E aí eu também sou mãe do Levi, que veio na sequência, ele tem 7, e também mãe da Elis, que tem 4 anos. E eu me vejo num lugar hoje, recebo esse grupo como, nossa, um presente, assim, os presentes muito importantes na minha vida vêm com muita fluidez, aí quando vem muito fácil dá até falar, ai, a gente estranha quando é fácil, né, fluido. Mas, assim, a maternidade, para mim, eu estou num momento... eu sinto essa desconexão. Eu li o primeiro capítulo, meu livro chegou ontem, eu fiquei muito feliz. Eu troquei uma mensagem com o Eduardo, eu estava com medo de demorar, mas recebi o presente aqui em casa ontem, um livro. E eu sinto na pele, assim, essa desconexão minha com a natureza, né? Quando eu vou para o parque, eu moro na cidade, quando eu vou para o parque, na hora, assim, parece que neutraliza o que eu me perdi, né? E as coisas se acalmam naturalmente. E aí, esse paralelo que o primeiro capítulo, não quero também dar spoiler, não sei se está até errado, me poda se eu tô... Mas, assim, essa desconexão da maternidade, ela é muito real para mim hoje. Em que sentido? Para mim foi tão forte tudo como aconteceu, né? Adentrar a maternidade, ela tomou um espaço na minha vida que aí eu também tive dificuldade de entender quem é essa mulher hoje, né? Após adentrar a maternidade. E começou a fazer parte de mim, mas eu queria mais. Sentia que tinha mais filhos para chegar e eu mergulho mesmo, né? Foi intenso. Só que eu percebo hoje o quanto, quando eu estou trabalhando, por exemplo, essa desconexão com a maternidade. É como se em alguns lugares não dá para levar ela, mas ela sou eu. Então, o quanto eu me nego, o quanto que parece que quando eu volto para casa, né, às vezes eu trabalho fora, quando eu volto para casa, essa desconexão continua um pouco, né? Então, são coisas mais íntimas, não sei se é o momento, mas a gente pode ir aprofundando. Então, a minha intenção é entender que desconexão é essa, né? A da natureza, para mim, é concreta e real. Essa da maternidade eu sinto, mas eu não consigo nem trazer em palavras, mas ela existe, né? Onde eu me afasto de mim mesma, onde eu nego a mim mesma,
Por que disso? Por que não pode ser escancarado? Por que não pode ser forte, grande e eu levar para qualquer lugar? A mãe também, né? Ou não, tem lugar que só entra profissional, tem lugar que só entra a amiga. Ou para eu ser mulher, eu tenho que negar a maternidade. Para mim não existe isso. Então, assim, são coisas um pouco confusas, mas a minha intenção é olhar para isso, é entender melhor e ouvir, né? Ouvir a história de cada um de vocês, cada um de vocês. E muito obrigada por vocês existirem, vocês, todos vocês. Obrigada, Obrigada. Amy. Mais ninguém puder falar agora? Alguém quer falar alguma coisa agora? Eu quero. Vai, Jéssica. Boa noite. Eu sou Jéssica, tenho 34 anos, sou mãe do Garan de 11 meses. E esse livro chegou até mim bem no comecinho da minha maternidade, meu primeiro filho. Eu trabalho com isso também, né? Sou doula há 9 anos, então acompanhei muitos processos de mulheres se tornando mães, de bebês chegando, de famílias nascendo, e até que chegou a minha vez. E esse livro chegou para mim bem, eu não lembro exatamente, eu já li ele, já faz um tempo que eu li, logo que lançou. Eu não lembro que mês foi, mas logo que lançou. Eu já acompanhei há um tempo a Ana Tomasi, eu tenho uma amiga que mora na Vila 11, e um dia ela veio me visitar e a gente teve uma conversa, madrugada dentro. Acho que foi a primeira vez que eu fiquei acordada de madrugada conversando assim, depois que o Garan nasceu. E ela não me falou exatamente, ela me falou sobre o livro e ela me falou uma coisa que me marcou muito, que foi sobre esse lugar da prioridade, né? Que a gente fala que os nossos filhos são nossa prioridade, e que ela me disse nesse momento que através da leitura desse livro ela descobriu que era mentira. Essa prioridade que a gente fala, assim, né? Que a gente coloca, meus filhos são minha prioridade, mas se a gente for ver na prática, será que são mesmo? E isso, nossa, tocou muito profundamente, assim, meu coração, e eu agradeci muito por ter ouvido aquilo tão no comecinho, né? Que o Garan acho que tinha 3 meses ainda. E naquele momento ele realmente era, nem tinha como não ser a prioridade, né? Esse comecinho é uma prioridade que toma tudo mesmo. E então, logo na sequência, acho que o livro foi lançado e essa amiga me marcou na publicação do Instagram e logo na sequência eu já comprei e li. E cada página que eu lia me tocava assim profundamente e me fazia muito sentido com o que eu estava vivendo, assim. Parecia que eu lia e falava, nossa, que bom que alguém escreveu isso. E desde que eu li, eu fiquei com essa vontade de conversar mais sobre esse livro, porque ele é realmente muito precioso. Eu indiquei para muitas amigas e eu fiquei com vontade de conversar mais. Até na época eu mandei mensagem para essa amiga, falei, nossa, vamos trocar ideia, porque esse livro mexeu muito comigo e eu queria conversar com outras mães, né, que leram. E aí, quando eu recebi, então, a mensagem sobre esse grupo, eu falei, não, eu preciso participar desse grupo, porque porque vai ser muito bom aprofundar. Fiquei com vontade de ler de novo também, então já faz alguns meses que eu li, vai ser ótimo ler de novo, e sinto que esse é um livro para ler muitas vezes ainda pela vida, e de novo, e de novo, e de novo. Então, estou aqui com essa intenção de aprofundar nessa preciosidade que é esse livro, e aprofundar junto, né, com outras pessoas que sempre, quando a gente se junta, outras camadas surgem, né? Então, muito obrigada. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Jéssica.
Oi, Jô, desculpa interromper, eu queria só me apresentar rapidinho, não sei quantos segundos eu vou ter, Vai. mas queria só dar uma palavrinha rapidinho, agradecer por esse grupo muito. Meu nome é Nathalie, eu tenho esse bebezinho de 11 meses e, na verdade, o meu motivo de estar aqui maior, eu tenho muita admiração pelo trabalho da Joana, então qualquer coisa que ela divulgue, eu estou sempre na lista. E a Tati é uma das outras minhas maiores referências na maternidade, ela também me indicou esse livro, eu falei, não. E o título me chamou muita atenção, muita atenção. Ainda não consegui, com a Tati, terminar os livros que eu comecei desde que ele nasceu, e acho que esse grupo vai me ajudar a terminar, assim, né? De certa forma, eu não sei se eu vou conseguir estar aqui nas aulas online, mas a opção de ver a gravação depois vai me ajudar muito. E essa fome, né, que a gente tem, mãe de primeira viagem, não sei se com o segundo filho vai ser assim, essa fome de conteúdo para a gente ter um pai melhor um pouquinho a cada dia, são os motivos que me trouxeram aqui. Eu estou muito animada, queria agradecer a vocês por essa oportunidade. Obrigada, Nathalie. Mas, ó, não Obrigado. estamos em aula não, viu? Isso não é uma aula, senão eu fujo. Eu ainda não tive a chance de começar a ler o livro, então eu estou nessa expectativa aí de começar e acompanhando junto aqui ao que vocês têm para compartilhar também. Perfeito, Natália, obrigada. Seja bem-vinda. Se checar, acho que a Bruna... Não, a Bruna falou. A Thaís é que não falou. Thaís, você quer falar alguma coisa agora? Podemos seguir. Você teve aí o... Oi, gente. Estão me Oi. ouvindo? Sim. Bem, eu ia só me apresentar mesmo. Eu não conheço o livro, nunca tinha ouvido falar na vida. Recebi esse convite da Joana. E como quando a gente se conheceu, a gente, enfim, teve muita sintonia, eu achei, olha, deve ser interessante. Aí eu já comprei o livro, mas ainda não chegou, então ainda não comecei a ler. Mas ouvindo agora vocês, estou achando que até foi bom, né? Porque aí eu começo conjuntamente, porque parece que é muito material para nossa cabeça e processar. E é isso, tô grata também pela existência desse espaço. Eu acho que eu compartilho essa sofrência, assim, de se sentir muito solitária, sabe? Nesse desejo de maternar de uma forma mais consciente, mais respeitosa e assim, realmente com um compromisso grande, né, com respeito, porque eu percebo, assim, que se a gente passar pela rua e perguntar, você acha que tem que tratar o filho com respeito? Claro que todo mundo vai falar que sim, mas eu sinto que as pessoas meio que assim sacrificam com uma facilidade, uma certa facilidade, sabe? Esse princípio em prol do que é mais prático, do que é mais conveniente, né? E enfim, às vezes eu me sinto meio ET, me sinto meio sozinha, assim, né? Meio que, caramba, gente, ninguém me entende. Não, brincadeira, eu tenho algumas amigas, mães bem queridas, com quem eu consigo compartilhar muita coisa, mas, de fato, assim, eu me deparo com a sensação de que é uma missão muito grandiosa, assim, então a gente precisaria realmente de muito mais apoio, de muito mais estar em rede, né, para dar conta disso. Então, estou bem feliz que agora tem um novo espaço. Bem-vinda à nave. A nave dos alienígenas. Adorei essa... Obrigada, Thaís, ET, somos todos. Então, eu acho que está na hora. Vai poder, sim, Jéssica. Vai tranquila. Nós depois tivemos autorização dos nossos queridos editores de poder divulgar a gravação. Então, as gravações nós vamos colocar no grupo do WhatsApp. Se vocês puderem entrar no grupo do WhatsApp, após as reuniões, quando eu fizer o upload, a gente coloca lá no grupo, tá bom? E acho que está na nossa hora de tão falado livro.
Priscila, você quer começar aí? Eu tô com uma pergunta da gente ler essa parte lá da página 27 que o Eduardo trouxe sobre ternura, ao invés de começar do começo. E acho que isso talvez seja um pouco disso desse livro, né? Ou desse grupo, de não precisar seguir uma linearidade, né? Acho que é nesse lugar de sentir mesmo, né? Então, eu vou ler um trecho dessa página 27 que o Eduardo sugeriu, que fala de ternura. Em nossos primórdios humanos, as mães não teriam tomado conta de seus bebês se não sentissem ternura em relação a eles. É essencial compreendermos que a ternura é contagiosa. Se respondemos a uma pessoa de uma forma terna, a ternura se torna parte dela. Então, ela poderá passá-la adiante para outra pessoa. O sentimento de ternura emerge quando nos importamos com alguém. Sentimos uma suavidade e uma doçura e queremos que os outros sintam a mesma coisa. Quando alguém nos trata com ternura, nos sentimos acolhidos, nos sentimos bem, parecido ao que imagino que um gato deva sentir quando está ronronando. Quando tratamos alguém com ternura, nos sentimos bem e ficamos felizes por estarmos fazendo aquela pessoa se sentir bem. Portanto, ser terno e receber ternura são basicamente a mesma coisa, porque a fronteira entre as pessoas é eliminada. Duas pessoas envolvidas numa troca terna não estão mais realmente separadas. Cada uma sente o que a outra sente. As duas sentem ternura. É igual a você só conseguir sentir sua própria pele quando uma outra coisa a toca. E quando é a pele de outra pessoa que toca a sua, fica difícil saber qual pele é a dela e qual é a sua. Bem, eu não sei se dei uma boa descrição de ternura, mas isso é o melhor que posso fazer com as palavras limitadas que tenho. A ternura a ternura tem a ver com palavras como nós e um. Mas chegarei nisso daqui a pouco. Acho que é esse convite da gente respirar um pouco em como essas palavras chegam dentro da gente. Me vieram logo muitas histórias quando eu ouço falar sobre ternura. Me vem uma história de que como é que eu consigo ser terna para o meu filho se eu não sou terna para mim mesma? Aí eu tenho andado num lugar muito exigente de mim mesma. Aliás, eu acho que eu sou assim. Talvez que eu vi isso na minha mãe, vejo isso em todos os lugares, né? Essa exigência. E aí eu acho que quando eu ouço falar sobre essa ternura, me vem assim essa pergunta genuína: como é que eu consigo ser terna para o meu filho se eu não estou sendo terna para mim mesma? E acho que foi o ponto que me levou a tomar consciência que eu estava com burnout
e de eu decidir parar tudo o que eu estava fazendo, tudo, 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 tudo. Porque eu percebi, eu não tô conseguindo dar ao outro ser aquilo que eu não tenho para mim mesma. E se eu estou dando alguma coisa, é alguma coisa falsa, não é? Falsa no sentido, não é genuíno, porque se eu não tenho para mim mesma, eu não posso estar dando alguma coisa realmente genuína. E aí vem esse turbilhão, né? Vem essas histórias todas e eu sinto que eu faço uma coisa, que é por isso que quero estar em grupo, porque senão a minha parte sombria faz com que estas histórias ainda se voltem contra mim e eu fico tipo chicoteando e não em vez de admitir, olha, sim, eu preciso cuidar de mim e dar ternura a mim, eu ainda me fico chicoteando mais a dizer que eu não sou terna e fazendo exatamente o contrário de não ser terna. Então, eu vejo que isto é um mecanismo muito inconsciente, um mecanismo de sobrevivência num mundo patriarcal, né, em que a produtividade e o tempo das coisas tem que ser rápido. E eu vi o quanto eu fiz isso ainda hoje, antes da nossa reunião. Eu estava dando um banho ao meu filho e eu estava assim, não, eu tenho que chegar a horas da reunião. E aí eu estava super entretida a brincar no banho com o chuveiro e eu precisava tirar-lhe o shampoo e aí, pumba, espetava-lhe com a água em cima e assim, na hora eu não estou vendo o que eu estou fazendo. E agora só de ouvir esse texto eu percebi, não, eu não estava sendo terna, não estava me conectando com as necessidades dele naquele momento. Eu estava me conectando com a minha necessidade de estar neste grupo. Então, sem dúvida que ele não estava sendo a minha prioridade. Enfim, muita coisa. Obrigada, Joana. Obrigada. Posso falar uma coisa aqui, talvez, que me ajuda muito a fazer, Joana? Que é essa culpa, ela é essa coisa de se chicotear, né? Por não conseguir ser uma coisa, se torna overwhelming, é tipo uma coisa que te sobrepuja, é uma coisa que fica muito opressora. E uma coisa que eu percebi que me ajuda é não perguntar como ser eterno para comigo, para com meu filho. O que eu devo fazer ou deixar de fazer para conseguir reconhecer, perceber a ternura que está em mim. Seja parte de um lugar que seja eterna, porque é fato. A essência humana, social, ela chama, ela clama até biologicamente por essa ternura. Senão a gente não estava aqui, em termos de espécie. Então eu não tenho que fazer uma coisa não, porque senão é mais uma coisa para fazer nesse mundo cheio de fazeres e que a gente sempre se acha quem, né? A gente tende a se achar que, puxa, mais uma, cara, parece que só eu não consigo, tá todo mundo conseguindo, agora mais essa ainda ser eterno. Não. Fica um peso, e ainda com o nosso tesouro mais precioso, que é o filho, porque se é com trabalho, depois eu mudo de serviço, eu vou para outro lugar, e depois, mas o filho não. A filha está sempre ali com a gente, no nosso coração, a gente quer sempre o melhor para eles. Então, eu consegui dar um shift nessa visão, se tornou ao mesmo tempo mais leve e mais prático de tocar esse lugar, quando eu me pergunto o que eu devo fazer ou deixar de fazer, dependendo da circunstância, para eu reconhecer essa ternura em mim agora, nesse momento da banheira, nesse momento que aquela pessoa fez uma coisa que eu venho falando há tempos para parar de fazer, e às vezes não é a minha filha, é meu primo,
É um amigo que, poxa, é minha tia, é meu tio, meu pai, minha mãe. Então, são adultos, o que eu quero dizer, são adultos. Mas a ternura, ela pode tocar, como a Priscila leu, essas relações. E a gente vai deixando a ternura abarcar toda a nossa vida. E necessariamente o nosso ego vai aquecendo, ele vai diminuindo, porque a ternura é um modo de manifestação do amor. Um pouco isso. Obrigada, Eduardo. Quero trazer como chegou para mim a leitura, porque assim, meu filho ele tem 10 anos agora. E aí eu me dei conta que quando ele era pequeno, até, até seus 5 anos, era muito fácil ter a ternura. Fácil entre aspas, né? Porque é uma criança muito indefesa e muito fofa e todas essas coisas que o filhote traz, né? Qualquer filhote traz esse lugar, esse apelo assim forte de fofurice assim que transborda a gente, né? E depois essa fofurice assim vai se perdendo um pouco, né? Ele tá um menino, indo para entrando na adolescência. E aí eu fiquei me perguntando, né? Como que se dá a ternura sem esse apelo forte do filhote? E, e aí eu estava lendo e trazendo isso para minha realidade e eu me dei conta que ela vem de um lugar assim de não ter expectativas, de não ter expectativas do que ele pode vir a ser. E aí vira uma descoberta. É como se eu estivesse vendo ele desabrochando todo dia. Ele desabrochando com uma fala que eu nunca tinha ouvido ele trazer, uma conversa entre adultos que eu falo, gente, ele cresceu. Uma apreciação que ele traz, que eu falo, nossa, ele sabe apreciar de um outro lugar. Então, esse lugar de abrir, de soltar mesmo, assim, sabe? De soltar controles, assim, do que eu imaginaria ser essa relação. E aí aí meu coração se abre, aí vem esse lugar de abertura que me parece ser essa ternura que o livro traz, assim, de simplesmente essa descoberta de ver esse ser florescendo o que ele veio ser, independente do que eu faço para isso, sabe? Independente do que eu faço para isso acontecer. E aí ele me toca novamente. E eu percebo que é mais ele me tocando e me convidando para expressar essa ternura. Acho que é como se essa ternura fosse um abraço. É como se ele me abraçasse primeiro e eu me deixo ser abraçada e eu abraço junto. Assim. É mais ou menos assim que chega para mim. Gente, eu sinto que é importante esses momentos assim de deixar as palavras chegarem, sabe? E porque não é um estudo que vai para o aliás, não é que vai necessariamente para o mental, mas tem o mental envolvido, mas eu sinto que esse grupo ele traz essa qualidade assim de deixar as palavras chegarem no coração e assentar. E eu fico feliz com isso, sinto muita alegria em perceber isso, esse grupo. Quero ancorar isso que eu vejo aqui e agradecer. Obrigada. Gente, eu fiquei com vontade de compartilhar uma coisa aqui, posso?
Sim. Uma coisa que eu sinto e que eu já tentei conversar com algumas assim amigas, mães, para ver se elas passam por isso, mas enfim, não encontrei, não encontrei alguém que parecesse entender, né, no sentido de também viver algo parecido. É que eu me deparo com uma situação que é a seguinte: eu sou aquela pessoa que a vida toda foi alucinada por bebê, que vê uma criança, um bebezinho, já tipo assim, muda o semblante, o mundo para e fica totalmente encantado, derretido pelo bebê, pela criança. E aí eu lembro que antes de eu ter filhos, eu imaginava que, nossa, quando eu tiver filho, vai ser uma maravilha, porque bebês são altamente terapêuticos para mim, então eu vou ficar lá derretida o tempo todo, né, com o meu bebê. E aí, quando eu tive filho, eu, eu fui surpreendida, assim, porque não foi exatamente isso. Enfim, não se produziu exatamente isso, e, enfim, não que eu não tenha momentos de encantamento, né, com meu filho, eu tenho, sim, claro, sou bem encantada com a fofura dele, mas eu fico reparando como é muito mais fácil eu me derreter, assim, pelo filho de uma amiga, sabe? Por exemplo, ontem eu visitei um casal de amigos que tem 2 filhas, e aí eu estava sem meu filho. Quando eu estou com meu filho, geralmente eu experimento esses momentos com um bom grau de tensão, porque o meu filho facilmente fica com ciúmes, né? E aí, enfim, dá erro, e caos. E então, assim, eu fico encantada com as outras crianças, mas fico ali resistindo a dar muita atenção, porque eu sei que isso pode deixar ele muito desestabilizado. E aí, dessa vez, eu fui sem ele. E aí, assim, eu fiquei tão, assim, desmanchada e conectada com elas duas, né? No tempo que eu tive ali com elas. E aí, quando acontecem essas coisas, eu fico me pensando, gente, por que quando é com meu filho, parece ser mais difícil? Eu não sei se é uma questão de que é porque com o nosso filho a gente sabe que vai ser o tempo todo, que vai ser uma demanda incessante. E assim, quando é com uma outra criança, você sabe que é uma janela ali de tempo, é uma coisa ali pontual. A criança vai te demandar, vai querer muito sua atenção, mas depois vocês vão para lugares diferentes, sei lá, né? E assim, você não vai ter aquela demanda incessante. Porque eu acho que o que me impede de ter esse mergulho maior de ternura, por exemplo, com meu filho, eu acho que é uma certa tensão com a expectativa da demanda incessante, sabe? Com o, caramba, ele está aqui querendo brincar comigo, mas daqui a pouco eu vou precisar sair do trabalho, como que eu vou gerenciar aqui essa separação e negociar? Ah, eu estou aqui brincando com ele, mas, olha, daqui a pouco eu tenho que conseguir convencer ele a tomar banho, como que eu vou conseguir convencer ele a tomar banho? Eu acho que o que me tira é uma coisa da demanda incessante e da ansiedade, da expectativa de como eu vou ter que, assim, gerenciar algo ali com ele, né? Conduzir ele ou algo assim. Que não tem com uma criança que não é minha, né? Porque só tem a parte boa, né? Que fala. Acho que não tem uma resposta para isso, mas tem algumas coisas que me vieram, assim, como até metáforas. E eu acho que eu sinto assim um pouco, não no mesmo nível, mas esse encantamento fácil com outras pessoas e de repente, às vezes com os meus, não. Eu vi isso acontecer até com a minha família. E me vem essa metáfora de quando os amantes se apaixonam, não é? Aquilo é tudo muito lindo, muito apaixonado. É só ocitocina, papapi, papapá e outras coisas. Mas, assim, a vida real tem tudo, né? Ela tem o lado luz e o lado sombra. E o que eu sinto daquilo que eu tenho aprendido, é que os meus mundos fantasia, os mundos fantasia que eu agarrava antes de ser mãe, a maternidade descancarou, que aquilo era tudo castelos fantasiosos.
era um grande filme da Disney, mas a realidade não é um filme da Disney. Então escancarou de uma maneira que, mesmo que eu já tivesse feito um monte de trabalho de desenvolvimento pessoal, havia uma parte que ainda se agarrava muito, e eu ainda agarro, não é? Não é, foi assim, virei mãe, agora não agarro muito de fantasia, não, eu continuo a agarrá-los, porque é aquilo que a cultura moderna faz, cria imagens, os memes de, né? Nós desde pequenos que vemos o mundo de fantasia, de o Felizes para Sempre, que ninguém conta o a seguir ou sempre, ou Felizes para Sempre, né? Então, assim, agarrarmos esses mundos de fantasia e depois a realidade, a maternidade, ela leva-nos a um limite. Eu acho que aos nossos limites máximos do corpo físico, do corpo emocional, do corpo espiritual, de todos os corpos. Quando a gente está nesses limites, o que vem é um espelhamento da nossa sombra. Né? E o nosso filho, a minha ginecologista lá de Portugal, uma bruxona, ela uma vez disse-me assim: um filho escolhe aquela mãe. Então, aquele filho é o mestre daquela mãe. Só há uma mãe para cada filho. Só tens uma mãe biológica, né? Então, aquele filho é o teu, assim, é um mestre na tua vida. Ele vem-te mostrar tudo o que tu quiseres ver e não ver, né? E eu acho que vem daí, assim, o encantamento por outro é porque não é o teu espelho. É só espelho meu, quem é mais bonito do que eu? Mas depois aí vai o teu espelho e eu tenho uma ruga, tenho um... eu acho que é sobre isso, assim. Eu, pelo menos, quando te ouvi, me vieram estas metáforas, assim. Eu posso contribuir? A Thaís falando, eu senti exatamente o que a Joana trouxe, né? É muito fácil falar do filho do outro, porque parece que os nossos filhos escancaram as nossas dificuldades, porque eles são os nossos mestres, é eles que vieram para ensinar, e aí esse lugar de achar que a gente tem resposta, de achar que a gente vai ensinar, é onde que eu acho que a gente tem a reviravolta, né? E o filho do outro é um mestre do outro, é um mestre da outra. E aí é muito mais fácil, né? Ficar com o filho do outro, tudo flui, dá certo, é fácil. E você olha para aquela mãe, né? Com mega empatia, você olha como você gostaria de ser vista. Você fala assim, nossa, mas se eu fizesse aquilo, acho que daria certo. Não é num tom de superioridade, mas funciona porque não é o teu filho. Agora, vai fazer o que você acha que tem que fazer com o seu filho, ou vai repetir qualquer modelo. Não funciona, né? E por isso que eu acho que fica mais fácil quando você olha para o outro bebê, que não traz as nossas sombras, não escancara as nossas dificuldades. É, eu super te entendo, porque me vejo nessa situação olhando para os filhos dos outros e achando tão mais fácil, nossa, isso poderia fazer desse jeito, por que ela não tenta assim? É claro, né? É outra mãe, é outro mestre, outro binômio, né? Muito legal isso que a Emily falou. Eu gostaria de contribuir também com essa fala. Primeiro, dizer que tem uma frase da Janine Parvati Baker, eu preciso citar ela aqui. É quem fala lá, a gente colocou ela na primeira orelha do livro. A Janine é uma professora maravilhosa, eu respeito muito ela e aprendi demais com ela. Ela é uma parteira, ela deixou o corpo em 2004, se eu não me engano. Uma parteira americana, ela escreveu vários livros, ela mudou a vida de muitas mulheres, ela tinha o Haidia College, que é um colégio, uma faculdade de ensino de parteria para as mulheres nos Estados Unidos, por correspondência presencial. Ela fez muita coisa incrível para as crianças. E ela também era uma grande escritora, e ela tem uma frase que ela era mãe de 6, além de parteira. Ela gostava de ter filho, de parir. Ela falava, tinha uma frase que ela dizia assim,
nossos filhos nos tornam melhores do que jamais quisemos ser. E para falar um pouco da Thaís, né, que a Joana trouxe uma imagem, eu vou trazer outra. Quando a Thaís falava, e a Emily também falou dos mestres, é muito, muito incrível isso, e eu senti no meu coração aqui, é isso mesmo. É como se você fosse viajar para um lugar lindo, turístico, de férias. Maravilhoso. Se fosse uma semana lá, fala, eu quero mudar para cá, cara. Se eu mudasse para cá, minha vida ia, nossa, olha, o lugar que eu moro é isso, mas agora, e o lugar que você foi visitar, foi passar 7 dias de viagem, é o filho das outras pessoas. E aí você resolve morar nesse lugar, você junta dinheiro, fala, vou mudar para lá, vou pegar uma casa ali que era uma pousadinha e tal. Aí você muda para lá. É bonito, continua sendo, mas aí tem o lixo, tem os turistas chegando, é tudo caro, a água falta. Aí, naquele mesmo lugar. Se você não tiver com um propósito bem colocado do que você quis ao chegar nesse lugar, você vai ver que talvez foi um erro. E esse é o seu filho. Isso quando você muda para esse lugar, né? Então, e não tem erro, não tem erro, desde que você simplesmente perceba que, na verdade, eu gostei do que a Priscila falou, muito incrível, porque quando você baixa a guarda das expectativas, em outras palavras, poderia ser quando você curte estar com seu filho, você simplesmente está curtindo estar com ele, essa ternura aflora. Você vê coisas nele que você fala, nossa, é dele, nem eu que ensinei, ele não aprendeu comigo. Você começa a olhar com esses olhos porque você parou de esperar quem ele vai se tornar, você parou de temê-lo. Porque quando você fala assim, será que ele vai me obedecer para ir no banho? Tá uma luta. É uma luta, é um combate. Isso não gera ternura, um campo terno. Isso não gera um campo de harmonia, porque ele precisa obedecer, eu preciso mandar. Não, ele vai fazer quando ele sentir que você está simplesmente empoderada daquilo, e quem sabe mais é você, pela sua experiência de vida. Não porque você está mandando. Mas, enfim, isso é uma coisa já maior, né? Que podemos conversar muito sobre isso, mas esses pressupostos, esses princípios, quando a gente entende, os melindres, os meandros, as situações ocasionais de cada momento vão se tornando mais claras e fáceis, porque se a gente for tentar explicar e entender cada situação, como a gente age, né? Como eu devo fazer agora? E depois? E com isso? A gente fica tendo que ir atrás de manual, né? E livros, e livros, e livros, e tá tudo dentro de nós. Estamos chegando aqui ao fim, mas você trouxe esse ponto, né, sobre quem é que é o adulto, né? Eu acho que as crianças sentem muito quando não há um adulto que esteja a ancorar o espaço. Aí são eles que estão perdidos, porque eles são crianças, tudo é possível. E o adulto é que lembra que há algumas coisas mais chatas da vida humana têm que ser feitas, como tomar banho, comer, etc. E isso é uma chavinha, acho que tem alguns capítulos que a gente pode explorar sobre isso, sobre ser adulto e sendo mãe e sendo pai. Enfim, olha, são 7h30. Eu acho que este grupo vai voar. Lembra-se um bocado da página, eu imaginei que fosse assim. É isso, assim, queremos honrar também o tempo, né? Porque temos as nossas crias provavelmente à nossa espera também. E agradecer muito, assim, acho que, nossa, eu fico muito feliz que quem está aqui, está aqui. Está aqui, está a trazer coisas muito ricas para cada um de nós. E é isso. Encontramos, assim, o único aviso que eu tenho é que encontramos daqui a 15 dias. Quem quiser estar aqui. Tínhamos 37 inscritos, não é? Então, e somos nós que estamos aqui. Então, é sobre esse compromisso que eu trouxe no início. Que não importa quantos encontros, quem vem, mas o que importa é que estivemos aqui hoje. E foi importante
o que a gente trouxe aqui foi importante para quem estava aqui hoje, né? Então, e que isso possa reverberar estas sementes nessa gravação para outras pessoas. É isso, Priscila. Passo a palavra para você. Quero, obrigada, agradecer a presença de todas, e do Eduardo também. E assim como a Thaís trouxe essa pergunta, eu acho que talvez outras perguntas possam aparecer ao longo desses 15 dias. A gente anotar essas perguntas, não para trazer uma resposta, e nem a própria sua resposta, Thaís, mas deixar ela reverberar e deixar que, à medida que a gente for navegando nesse livro, as possíveis próximas perguntas possam surgir a partir da primeira pergunta, né? E acho que é nesse contexto que eu queria deixar essa imagem final, a gente se deixar guiar pelas nossas perguntas. Obrigada. Adorei. Eu quero incentivar também a trazerem essas perguntas. Olha o Goldie. Trazerem essas perguntas no grupo, né? O grupo do WhatsApp também foi criado para isso, para podermos ter essa partilha fora deste encontro, né? Porque as perguntas vão abrir muitos campos. Então, que a gente possa seguir partilhando lá no grupo. Gente, acho que eu não Tá estou bom? no grupo. Então, Você não eu entrou? mandei por e-mail o link. Aí eu. Ah, Se sim. você quiser, tá? Tá bem. Qualquer coisa eu também te mando depois no WhatsApp. Ah, eu agradeço. Eu fui procurar no meu e-mail para tentar achar o link da reunião do Zoom, mas eu não achei fácil. Aí eu mandei mensagem para você. Tá bom, eu mando para você. Fica tranquilo. É Obrigada, isso, gente. Boa noite. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Boa noite. Até Boa daqui noite, obrigada, Eduardo. Manda um abraço para a Flora. Obrigada. Tchau.